Boa noite, galera. Boa noite. São exatamente 10 horas e 1 minuto. Domingão. Vamos ali pegar a BR-381. Depois a 040, sentido ali Ouro Branco. E primeiramente que a paz, né, do Senhor Jesus venha abençoar a cada um dos inscritos do canal aí. Que tenha uma semana abençoada. Que tenha uma semana maravilhosa, né? Que Deus venha se fazer presente aí no meio de todo mundo aí. Vamos lá, vamos tocar em frente. Vamos escutando aqui a nossa pregação aqui. Vamos lá. Jesus está vivo, amados. Amados, sem delonga nenhuma, vou perguntar de novo. Você acredita que Deus ainda fala? Então diga comigo, fala Deus. Desse jeito não, fala com fé, fala Deus. Então diz assim, fala comigo, Senhor. Primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 6. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, para nossa breve meditação. Gênesis, capítulo 6, 22. Assim fez Noé. Dois pontos. Conforme a tudo quanto Deus lhe mandou, assim o fez. Eu vou ler de novo. Assim fez Noé. Dois pontos. Conforme a tudo quanto Deus lhes mandou, o fez. Ou seja, Noé foi obediente. Não fecha a Bíblia. Versículo 7. Capítulo 7, após o versículo 22, logo vem o capítulo de número 7. Capítulo 7 diz assim: Depois disse o Senhor a Noé. Diga isso, por favor. Mais uma vez. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé. Diga comigo. Capítulo 9. E abençoou Deus a Noé. Diga isso. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé. Diga isso, por favor. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé. Diga isso. Não ficou legal. Capítulo 8. Capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 8. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Deus fala, Deus lembra-se e Deus abençoa. Deus fala, Deus lembra-se e Deus abençoa. Só vocês, Deus.
amados sabem perfeitamente que Deus separou 3 capítulos, 7, 8 e 9. 3 capítulos, um para falar, outro para lembrar-se e outro para abençoar. No capítulo de número 7, Deus fala com Noé. No capítulo de número 8, Deus lembra-se de Noé. E no capítulo de número 9, Deus abençoa a Noé. Deus fala, Deus lembra-se e Deus abençoa. Quantos têm certeza que de fato Deus fala? Levante a mão e glorifique a Ele. Aleluia. Senhores, Deus fala. Escute isso. Eu disse que Deus fala, e fala mesmo. Ele fala de várias maneiras. Algumas vezes nós não estamos atentos à sua voz, mas que Ele fala, Ele fala. Eu quero tão somente que a minha irmã e meu irmão preste atenção, porque pode ser que Deus já tenha falado desde a hora em que você assentou-se aí e você não tem percebido. Tem hora que Deus fala com a gente e a gente pensa que é com fulano. Tem hora que é Deus que está chamando a gente e a gente pensa que é ciclano. Mas que Deus fala, não tenha dúvida. Infelizmente a maioria de nós outros não estamos atentos à sua voz. Tem hora que a gente pensa que é um pássaro cantando e na realidade é um mensageiro de Deus trazendo mensagem. Tem hora que a gente pensa que é o roncar de um carro e na realidade é Deus falando com a gente não sabe. Tem hora que pensamos que é uma música e na realidade não é uma música, é a voz do Raboni da Galileia. Tem hora que Deus está chamando e a gente pensa que é fulano. Tem hora que Samuel escuta: Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel, em vez de dizer: fala Deus que teu servo ouve, Samuel corre e diz: Eli, você me chamou. Tem hora que pensamos que é Eli e na realidade é Deus. Eu venho de Salvador, Bahia, na beleza da costa, correndo as margens da água, chamar a vossa atenção, porque o Raboni da Galileia quer falar comigo e com você nesta noite. Na hora mais crucial da história da nossa vida. Sim, Ele fala, senhoras e senhores. Deixe-me eu te contar algo muito pessoal. Um belo dia eu encostei o meu carro próximo a uma congregação lá na cidade onde eu moro, em Salvador, Bahia. Escute bem isso. Eu estava conversando recentemente, agora, uns 30 minutos atrás, 20 minutos atrás, com meu amigo reverendo pastor Jerônimo, e ele nem noção tinha da mensagem que ele estava passando para mim na hora em que conversávamos antes de adentrarmos a este santuário. Ele me levou há cerca de 15 anos atrás. Pois então escutai-me, por favor. Eu me lembro que quando eu queria ouvir Deus falar comigo, não assim do tipo alguém que já me conhece, profetas e profetisas que já me conhecem, mas eu queria ouvir Deus falar comigo assim do tipo: eu vou numa igreja aonde ninguém me conhece, onde ninguém sabe quem sou eu, sento lá e vai que Deus usa um vaso para falar comigo. Pois você ir numa igreja aonde tem vasos que Deus usa, mas que você é conhecido, você pode até ficar com dúvida se não era alguém tentando fazer cafuné em alguém que já tem fama, em alguém que já é conhecido. E o que é que eu fiz? Um belo dia, encostei o meu carro e fui numa congregaçãozinha simples,
lá no local chamado Lobato, na cidade do Salvador. Era uma favela, não é uma favela infernal. Eu até já descia com a Bíblia aberta para os meninos, entre aspas, já saberem que eu era crente, porque eles respeitam crente. E eu já ia com a Bíblia aberta para eles verem que eu era crente. E entrei na congregação, lembro-me como se fosse hoje, de boné, calça jeans, de tênis, uma camisa assim do tipo papai tô forte. Sentei lá, fiquei quietinho para ver se Deus falava comigo. Eu não fui para pregar, eu não fui para querer fechar negócio com ninguém. Eu fui para ouvir Deus falar comigo. Eu queria que Deus usasse a dirigente do ciclo de oração. Eu precisava ouvir a voz do Todo-Poderoso. Resumindo, quem estava na lista naquele dia? Uma irmã conhecidíssima em Salvador, mas uma irmã daquelas assim, sabe como é que eu vou lhe dizer? Daqui em Salvador, na nossa denominação, sai uma lista toda semana, a lista de quem vai dirigir o culto para haver integração. Quem é dessa igreja vai dirigir culto em outra igreja, quem é daquela igreja vai dirigir culto em outra igreja, e geralmente ninguém conhece ninguém, não sei bem porquê, mas é assim. E essa irmã era muito conhecida, não porque ela era fácil, não porque ela era uma irmã assim abençoadíssima, mas porque ela era uma das irmãs cintura, daquelas irmãs assim, sabe, como é que eu vou lhe dizer, ruim. Quando eu cheguei na igreja que eu avistei que era ela, eu digo, oh meu Deus. Não estou falando daquelas irmãs ruins, eu digo, oh meu Deus. Dura, daquelas irmãs, sabe, ruim. Aí eu estou lá nessa congregação do Lobato, era uma terça, quarta-feira à tarde, não me lembro, trabalho de ciclo de oração. Eu sentadinho lá, ela levantou-se e disse, vamos ouvir alguém dar um testemunho. Você aí, vem cá. Sabe quem era? A dirigente do ciclo de oração daquela igreja, simples, humilde. E essa xerifona, vem cá. Já deu vontade de ir embora, mas eu disse, já estou aqui, vou ficar aqui mesmo. É melhor aqui do que lá fora. Mas eu fui lá porque eu queria ouvir Deus falar comigo. Escuta só, a dirigente foi tomada numa unção tão grande. Ela saiu assim, colocou a mão na cabeça da irmã e começou a profetizar, e dizer, não pedistes para que eu falasse contigo? Pois eu estou falando contigo, falou. E para que tu saibas que eu, Jesus, falo contigo, eu te chamo pelo teu nome. Eu nunca vou esquecer daquela profecia, porque ela falou o nome da minha irmã caçula. Ela falou, te chamo pelo teu nome. O teu nome porventura não é Neuza assim? Eu digo, Jesus, o que é isso? Eu digo, opa, vou ficar por aqui mesmo, vai que Jesus também fala comigo, né? Porque eu não sei se você já percebeu, porque quando nós estamos passando luta, estamos passando prova, como a gente precisa que Deus fale com a gente. E tem hora que a gente fica tanto assim, tem um vaso ali, alguém é ousado em profecia, alguém é ousado, e você fica, vai me revelar. Você aí de roupa tal, fica de pé, você fica, aí não é você não, tem alguém com a mesma roupa do teu lado. E eu vai que fala comigo, escute isso. Quando ela disse, não é Neuza, me alegrei, cheguei pro irmão que está do meu lado, falei, meu irmão, tu congrega aqui? Congrega. Quem é essa senhora aí que está sendo usada aí desse jeito? É a dirigente do ciclo de oração, mas uma irmãzinha simples, sem aparência nenhuma, magrinha, sem aparência nenhuma, uma chinelazinha cariri no pé, sabe? Eu disse, rapaz, que coisa linda. E ela conhece esta outra senhora aí? Eu falei, não, essa outra senhora é visitante, não congrega aqui não. Eu digo, o que, rapaz? Eu digo, oh, Jesus, me revela também, Jesus. Aí, mas eu estou lhe dizendo que quem estava dirigindo, eu conhecia ela era da sede onde eu congregava. Essa xerifona saiu na lista justamente para Lobato, onde eu fui. Aí a igreja veio abaixo, pá, estourou. Quando ela devolveu o microfone para a xerifona,
A xerifona disse: irmãos, 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 vocês tomem cuidado com essas profecias que chamam pelo nome. Tome cuidado com essas profecias que chamam pelo nome, porque eu tenho não sei quantos anos de crente, sou dirigente do ciclo de oração, e eu nunca vi meu Jesus chamar ninguém pelo nome. Ó, acabou com a irmãzinha que acabou de ouvir a profecia, e a outra simplesinha, coitada, que profetizou. Cuidado que Jesus não chama ninguém pelo nome, viu? Mas vamos prosseguir. Vamos chamar mais alguém. Ficou assim, a xerifona. Esse jovem que tá de boné aí, faz ideia que era o jovem? Eu já vi que ela era vaso, porque me chamou de jovem. Esse jovem que tá de boné aí, vem cá. Eu disse: não pode negar a Jesus um favor, venha. Ai, Jesus. Quando eu fui passando, teve um que falou: pastor, a Bíblia, cala a boca. Primeiro o senhor tira o boné e respeite a casa de Deus. Eu não estou dizendo que não valia nada essa irmã. Aí tirei o boné, pronto, meu irmão. Eu digo: olha, amados, eu não vim para pregar, eu não sou pregador, eu sou novo convertido. Eu me converto a cada dia, todo dia eu me converto, para não mentir, né? E eu só vim mesmo para recarregar minhas baterias. Sabe o que a miserável gritou atrás de mim? A igreja de Jesus não é de oficina. E ela foi me enchendo, e eu disse: peraí. Eu não ia nem tocar com o assunto, mas já que ela foi me enchendo, eu digo: amados, a serva de Deus foi usada em profecia para a irmã Neuza. E a senhora disse que Jesus nos chama pelo nome, não é isso? Não chama não. Eu digo: não? Então se vira para me explicar. Adão, chama pelo nome. Saulo, chama pelo nome. Samuel, chama pelo nome. Eu sou o pastor Abílio Santana, e o estatuto da nossa igreja diz assim: se alguém estiver dirigindo o culto, um diácono, e chegar um presbítero, o diácono passa o trabalho para o presbítero. Se um presbítero estiver dirigindo um culto e chegar um evangelista, o presbítero passa o trabalho para o evangelista. Se o evangelista estiver dirigindo o culto e chegar o pastor, o evangelista passa para o pastor. Se o pastor estiver dirigindo o culto e chegar o pastor presidente, o pastor passa para o pastor presidente. Senta, eu sou pastor, eu vou dirigir esse negócio aqui. Pastor Abílio, o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que Deus fala, Ele chama pelo nome. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Fala, Deus, fala, toca, com braço, pede para ele falar, pede.
pare nesse instante. Reverência no lugar. Eu sinto que meu Deus quer falar. Eu sinto bem de perto, pela fé já posso ver, já está falando para mim e para você. Quantos têm certeza que Deus fala? Levante a mão e glorifique Ele. Acha alguém aí, diz para ele, diz para ela: o meu Deus fala. Amados, depois Deus lembra. Deus? Satanás, escuta essa aí, ô bandido. Igreja militante, Deus? Então dá um toque nesse ombro aí de alguém, diz para ele, diz para ela assim, ó: ele não se esqueceu de você. Aleluia! Aleluia! Profeta, sim, Deus, entra no palácio e diz a Ezequias que a enfermidade que ele porta, a enfermidade que ele tem é para a morte, ele vai morrer. O profeta chegou lá e disse: olha, eu tenho uma palavra dura para ti. Deus mandou te dizer que esta enfermidade é para a morte. Você não vai descer da cama, você vai morrer. Tudo bem, se Deus falou, tudo bem. Obrigado, profeta. Quando o profeta deu as costas, Ezequias virou o rosto para a parede e disse: Deus, quer me matar? Pode matar. Quer me levar? Pode me levar. Mas eu quero te fazer somente um pedido. Lembra-te. Lembra-te de quem sou eu. As Crônicas 14, depois de 1 Samuel, 2 Samuel, depois de 1 Reis, 2 Reis, aí vem Crônicas, depois de Juízes, depois de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, aí vem os Crônicas. 2 de Crônicas 14, versículo 8. Segundo de Crônicas 14, 8, os amados acharam? Vamos ler até o versículo de número 12, diz assim. Segundo de Crônicas 14, 8 diz assim: tinha pois Asa, quem é que tinha? Só mais uma vez, como era o nome dele? Tinha pois Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá
Diga, Zerá. Só mais uma vez. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000 milhares e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa de Judá, e diante de Judá, e fugiram os etíopes, e mesmo sem entender, diga amém. Preciso da sua atenção. Alguém me ouve? Preciso da sua atenção. Nós lemos que o rei da Etiópia, cujo nome era Zerá, me diga o nome do rei dos etíopes, por favor. Fala com graça. Saiu contra a tribo de Judá. E não sei se é sabido dos meus amados irmãos, mas a tribo de Judá, ou reino Judá, melhor dizendo, o denominado de Reino Sul, era composto por duas tribos: a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E quem está no trono nessa época em que o rei dos etíopes saiu contra Judá é o rei Asa. E o rei Asa, para quem não sabe, é o bisneto de Salomão. Asa é bisneto de Salomão. Se você observar bem, a Bíblia faz questão de dizer o número de soldados que Asa tinha. E também faz questão de dizer o número de soldados que tinha o rei dos etíopes. E observe que não foi Asa quem saiu contra eles, foi eles quem saíram contra Asa. Agora, por que será que a Etiópia não foi brigar com as outras tribos, as 10 tribos, que geograficamente falando era bem maior? Foi brigar justamente com Judá. Nada é fruto do acaso. Zerá, para quem não sabe, é neto da rainha de Sabá. Zerá, para quem não sabe, é neto da rainha
etíopes. Ele é oriundo ou membro de uma dinastia. Ele está dentro da monarquia e, segundo a história, a rainha de Sabá, quando visitara Salomão, o avô de Asa, ela voltou para Sabá grávida de sangue abraâmico, voltou grávida do rei Salomão. Logo será neto do rei Salomão, neto da rainha de Sabá. Isso aí é briga de primos. Tá aí o porquê de Zerá não ter ido contra o reino norte e sim o reino sul, porque na cabeça dele ele tinha direito ao trono. Zerá veio tomar o trono de Asa. Zerá queria sentar-se no trono e reinar. E por ótica humana, Asa não tinha possibilidade de ganhar a peleja.